Voltando aqui para o Liberdade de Opinião, Bruno Salles, a minha vontade já seria lhe fazer uma pergunta em relação a esse discurso, né, de Vladimir Putin, porque nós vimos jovens, adultos, população em geral, milhares de pessoas que aplaudem e celebram as palavras de Vladimir Putin. Pois é, Elisa. É uma cena que ela acaba sendo chocante para a gente, né? Olhar nesse momento, no momento de guerra, você vê uma celebração, né? Parece um show. A gente viu, na verdade, um cantor ali, lembra um pouco uma abertura de jogos, algo entre abertura de Jogos Olímpicos, um discurso inflamado, todo mundo comemorando, e a gente lembra das cenas do que está acontecendo na Ucrânia e fica pensando, comemorar o quê? Né? A gente tem algum sentido de comemorar alguma coisa nesse momento, né? É algo que choca. As imagens, elas chocam por si só, né? As palavras também acabam chocando muito. Usar o cristianismo, usar a Bíblia para justificar a violência. Infelizmente, isso é tão comum no mundo, é tão comum aqui no Brasil, né? Nessa semana rodou um vídeo nas redes sociais de um padre, não lembro se era um padre ou um pastor, mas benzendo armas de fogo, né? E isso me lembra muito agora quando Putin traz essas citações bíblicas para tentar justificar isso que ele eufemisticamente vai chamar de operações especiais, mas pode chamar o que quiser. O que a gente está vendo é uma guerra. São militares ocupando um país, são militares atingindo população civil, e nada disso nunca vai ser justificável. É claro que aí sempre vai ter a narrativa, o Putin sempre vai tentar impor a visão dele, vai tentar justificar essa invasão, mas não dá. Tudo isso tem que ser injustificável, e não só em relação à Rússia. A gente precisa começar a ser intolerante a isso no mundo inteiro, né? A Rússia não inaugurou isso. A gente tem que ser sincero e a gente tem que trazer isso daqui. Os Estados Unidos vem fazendo isso em várias regiões da África e do Oriente Médio há muitos anos. O Putin utiliza agora dessa possibilidade, desse enfraquecimento geopolítico dos Estados Unidos para ele mesmo fazer isso, e a gente não pode deixar que isso se torne uma escalada global. Né, que a gente volte a um estado de guerra, a um estado de potências invadindo e anexando nações independentes, nações que têm a sua própria cultura, que têm sua própria economia, sua própria população. É verdade que a gente tem uma influência russa muito grande na Ucrânia. É verdade que a gente tem uma população muito grande na Ucrânia que que usa o idioma russo para se comunicar. Mas isso não justifica invasões desse tipo. E se a gente olhar a própria retórica do Vladimir Putin, ela vai sempre oscilando. Uma hora falando de neonazistas, uma hora falando de genocídio na população russa, que é algo que a gente claramente não vê. Né? A gente não pode também ignorar que na própria Ucrânia se permitiu um crescimento lá dentro de extremistas, de nacionalistas, de neonazistas. A gente viu esse movimento crescer, a gente viu esse movimento tentar ser exportado aqui para o Brasil, né? Vamos lembrar das faixas em Brasília, nós precisamos ucranizar o Brasil. Aqui na Paulista, em uma manifestação, nós vimos um manifestante extremado enrolado em uma dessas bandeiras nacionalistas da Ucrânia, porque ali virou um símbolo, virou um celeiro desse movimento extremista. Mas é claro que o Putin não está preocupado com nada disso. Tudo isso é absolutamente retórico. O que a gente vê são movimentos calculados. Todo esse show é muito calculado, ele é muito simbólico, ele lembra muitos movimentos extremistas da nossa história do século XX. É difícil a gente olhar para essa cena e não comparar com grandes comícios que foram feitos pelo Partido Fascista, pelo Partido Nazista no começo do nosso século. A estética é parecida. O grande líder andando, todos ali em volta, com bandeiras. Isso tudo nos lembra essa cena, esse momento muito trágico da humanidade. Então, essas cenas, Elisa, são simplesmente chocantes para mim. Imagino que sejam chocantes para os telespectadores da CNN. E é um momento muito triste da nossa história.